Conversar com o infectologista-chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime. Bom dia, doutor. Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, nós tivemos a notícia que a Rússia anunciou a revisão de dados sobre a Covid-19 no país e divulgou um número de mortes 3 vezes maior. Como eu disse, foram 186 mil mortes por coronavírus, mais que o triplo das 55 mil divulgadas até então. Doutor, esses números representam um cenário mais grave do que imaginávamos? Qual que é o real impacto desses números? Os dados que foram atualizados, na verdade, que foram revistos pela Rússia, nós estávamos esperando há algum tempo, porque tem alguns países ou algumas regiões geográficas do mundo que chamavam muita atenção pelo baixo número de casos de Covid e de óbitos por Covid, quando comparado com o tamanho da população. Então, a Rússia, a Índia e uma parte da África realmente sempre chamou a atenção da comunidade científica, porque tinham poucos casos ou pouco número de óbitos Covid quando você analisa esse dado por 100 mil habitantes. E não foi surpresa nenhuma quando, então, essa revisão que foi feita dos dados da Rússia nos mostrou um número 3 vezes maior do que anteriormente divulgado. Então, de 55 mil óbitos, se pulou para 186 mil. Isso não aconteceu num curto espaço de tempo. Na verdade, foi a revisão dos óbitos desde o começo da pandemia naquele país, que foi praticamente igual aqui, finalzinho de março, começo de abril, mostrando pouca transparência ou talvez uma manipulação dos dados, com o discurso de que talvez a pandemia fosse melhor controlada naquele país por medidas sanitárias, ou ainda, infelizmente, o que a gente ouviu bastante da Rússia, o uso de medicações contra a Covid que não tem eficácia comprovada, como a hidroxicloroquina e ivermectina, argumento também muitas vezes usado para explicar a situação na África, e que está vivendo a África a mesma situação da Rússia, um número alarmante cada vez maior de casos, tanto de Covid ambulatorial como de óbitos por Covid. Doutor, o senhor falou de pouca transparência. Esses números, eles contradizem o discurso do presidente russo Vladimir Putin, que até então dizia ter controlado a pandemia de forma mais efetiva que os países ocidentais. E nós vemos discursos parecidos em locais de ditadura como a Coreia do Norte. A irmã de Kim Jong-un reafirmou recentemente que a Coreia do Norte não tem casos de coronavírus. Doutor, até onde a omissão dos dados, por razões políticas ou ideológicas, prejudica a efetividade da ciência? Você tocou num ponto muito sensível, Lívia. Na verdade, durante uma pandemia, nós precisamos ter transparência total dos dados, quer sejam bons, quer sejam ruins, para que as políticas de saúde pública sejam mais assertivas e para que a sociedade saiba o que realmente está acontecendo. Então, não existe conto de fadas, não existe mágica na Covid-19. O mundo está globalizado e é um vírus que se disseminou por todas as regiões. Exceção feita a algumas ilhas, alguns territórios muito isolados, é muito difícil você conseguir controlar a Covid de forma mágica ou com apenas discursos políticos. Então, provavelmente o que a gente vai ver no futuro, como já aconteceu hoje com a Rússia, é uma revisão dos dados de óbito por Covid, de casos de Covid nesses países que têm pouca transparência, que têm discursos políticos muito polarizados, muito extremos, e a verdade um dia chega. Então, o que nós estamos conhecendo hoje da Rússia, provavelmente no futuro nós vamos conhecer também da África, da Coreia do Norte e outras regiões geográficas que têm, infelizmente, pouca transparência na divulgação dos dados. Da Venezuela também tem muita disparidade ali no discurso e na realidade que o país enfrenta, que já é uma realidade muito difícil. E, doutor, essa falta de transparência dos governos prejudica também a confiança da população em relação à vacina, porque, querendo ou não, as pessoas elas olham para os seus líderes, elas contam, elas se espelham com os seus líderes em muitos casos. Como que a administração deles ou a posição deles, essa falta de transparência, pode impactar a aderência da população à vacina?
Mais uma vez, você foi muito precisa, Lívia. Na verdade, a população ela se espelha e ela realmente segue o que os líderes políticos falam, seja de um lado político ou de outro lado político. O que nós precisávamos desde o começo nessa pandemia, no Brasil e no mundo, era de um alinhamento de todos os políticos, de todos os cientistas, de toda a sociedade como um todo, em prol de um bem comum, que é lutar contra o vírus que causa a Covid-19. Então, muitas vezes, as pessoas, os políticos, os chefes de governo tentam esconder os problemas ou acabam querendo ter vantagens relacionadas a ganho político ou marketing e não contam a verdade, não explicam nua e cruamente o que está acontecendo, tanto com os casos Covid, os óbitos Covid, ou mesmo com os resultados de vacinas. E isso não pode acontecer, porque a cada novidade que surge, as pessoas acabam perdendo a confiança naquele discurso. Portanto, transparência e unidade em torno de um bem comum, que é a luta contra o vírus, tem que ser prioridade dos políticos. Bom, doutor, agora vamos olhar aqui para